Vou chamar agora ele, meu amigo jornalista Cláudio Teran. Ele chega trazendo a sua análise dentro do quadro Entendendo a Notícia de hoje. Na tela, roda aí, vai. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação, ouvintes aqui da região, seguidores também, nos pediram para ampliar o comentário de ontem ligado ao Congresso do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, e as declarações que foram dadas e as intenções que ficaram no ar. Portanto, a gente volta ao tema justamente a pedido de ouvintes. E um dos questionamentos feitos por um dos nossos ouvintes é sobre quem, afinal, vai ser candidato pelo bloco governista. Olha, essa é uma pergunta que analista nenhum tem como responder agora, porque os balões de ensaio no tempo da política, como bem disse o Cid Gomes, estão sendo jogados ao público. É claro que se o nome do Júnior Mano, por exemplo, fosse fixado como candidato ao Senado, como é que ficaria o acordo com o PT aqui? Porque o PT já tem um candidato e o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, é aliado do PT no Ceará. E o PT tem, na pessoa de José Nobre Guimarães, líder do governo federal em Brasília, uma candidatura mais que posta, uma candidatura obsessiva. Acredito que essa candidatura está colocada ou esteja colocada porque penso ser muito improvável que o Guimarães venha a público para dizer: ok, eu desisto, não serei candidato. Isso, para acontecer, dependeria do Lula pedir a ele, dentro de mais um sacrifício ligado aos interesses da coligação. A preço de hoje, e independente de partido, o bloco governista tem pelo menos 10 candidatos a candidato ao Senado da República. São 2 vagas em disputa. Mesmo que os governistas se acertem e acabem definindo quem serão os seus 2 nomes, independente de quem sejam as pessoas, é bom lembrar que a oposição está assistindo tudo isso. E é claro que a oposição vai lançar um candidato. Bom lembrar que no cenário político de 2018, a situação também tinha 2 candidaturas. Uma venceu, que foi a do Cid Gomes. A outra perdeu, que foi a do então senador Eunício Oliveira, que tentou a reeleição e foi derrotado. Bom lembrar que naquela eleição a oposição lançou 2 candidatos. Um era a capitã cloroquina, a doutora Mayra, e o outro era o Eunício Oliveira, ou melhor, e o outro era o Eduardo Girão. E o resultado é que o Girão venceu aquelas eleições. Tudo bem, que olha o desempenho pífio do Girão. Será que isso vai pesar na escolha do eleitor? Deve pesar, mas é claro que a oposição vai tentar colocar nessas vagas ou nessa oferta para o eleitor em relação às candidaturas nomes melhores, até porque o Girão em 8 anos não conseguiu se aliar diretamente a ninguém, embora seja um bolsonarista isolado. Voltamos para dentro do grupo do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Cid Gomes, replicado pela sua irmã Lia Gomes, defendeu Ciro Gomes como candidato, dizendo inclusive que ele, Cid, irá com o Ciro. E a irmã, obviamente, replicou: o Ciro não tem saída, ele precisa ser candidato de novo, mesmo que ele não queira. E ele disse que não queria várias vezes e sempre voltou atrás. Mas dessa vez agora é mais que nunca uma necessidade de sobrevivência para o PDT que ele se candidate de novo à presidência. Mas pelo tom do Cid, Ciro não vai mudar nunca. Porque se essa candidatura for lançada, teremos
tudo para ver um repeteco do que já vimos em 2022, em 2018 e em anos anteriores em que o Cid se candidatou. É sempre uma questão imposta. Imposta ao público, imposta à política, imposta aos partidos. Não tem como isso funcionar. Basta ver o que acontece com o que sobrou do PDT. É quase todo governista. Aqui no Ceará, resistem na oposição 4 pedetistas, mas a eleição deles, e eles sabem disso, o processo de reeleição deles para deputado estadual está ameaçado. Mesma coisa acontece com o André Figueiredo. Ele sabe dos riscos que corre saindo como oponente aqui no estado para tentar a renovação do mandato dele de deputado federal. Em nível federal também, o PDT está todo dentro do governo, né? O PDT tem um ministério do governo. O líder nacional do PDT, que é o Carlos Lupe, é ministro de Estado do Lula. Então, o Ciro lança uma candidatura dessa no mesmo estilo bode na sala que a gente já viu em disputas anteriores. E aí como é que vai ficar? De novo aquela velha história. Não, no segundo turno a gente vê. Não, no primeiro turno eu vou me aliar com ele aqui, né? Os irmãos, aquela coisa toda. Do ponto de vista familiar é até compreensível, né? Mas do ponto de vista prático da política, se essa candidatura a quinta, né, pela quinta vez vier, vai ser do mesmo jeito das candidaturas anteriores, pelos sinais que estão colocados. Ciro não trabalha, não pretende, nem quer, nem nunca imaginou negociar as coisas politicamente para se viabilizar um candidato competitivo. Foi por isso, inclusive, em todas as outras vezes que ele perdeu. A última, inclusive, foi uma derrota fragorosa, em que ele perdeu dentro do próprio estado dele. Ele foi derrotado até pelo Bolsonaro. Quem acha que eu estou exagerando, é bom lembrar que o Cid perdeu para Simone Tebet, né? Ela ficou em terceiro lugar e não ele. Tem muita coisa para acontecer, por enquanto, no Festival de Balões de Ensaios do Tempo da Política. Tudo o que foi dito na convenção do PDT, ou melhor, do PSB, são palavras para que o vento leve e ver o que acontece, ver se cola, ver se dá. Esse é o cenário do momento. As definições ainda vão demorar, até porque definições são feitas por caciques e os caciques são poucos e deixam para a última hora a quem eles vão dizer sim e para quem eles vão dizer não. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.